Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo para vocês hoje aqui a aula República Oligárquica. É uma aula de 4 semanas, é uma aula para 900, é a aula 1 do B2. É uma aula de 17 conceitos, onde o maior conceito é a questão do Acre. Ele tem 788 símbolos e tem uma duração aproximada da produção historiográfica de 20 minutos e 45 segundos. Agora eu vou passar a apresentar para vocês o arquétipo, onde cada um dos conceitos estão sendo linkados e eu vou falando sobre cada um desses conceitos. Vamos junto. Então, rapaziada, meu conceito número 1 é o Prudente de Moraes, 1894-1898. Esse cafeicultor paulista foi eleito pelo voto direto e substituiu o Marechal Floriano. Em 1895, ele anistiou os envolvidos na Revolução Federalista e na Revolta da Armada. Quanto à política externa, a atuação do Barão do Rio Branco sobre a delimitação da fronteira com a Argentina, especificamente na região das Missões, foi esclarecedora. Prudente adotou um modelo de Brasil exportador de gêneros agrícolas e importador de produtos industriais. Eu aqui faço uma linkagem do Prudente para o Campos Salles. E quero fazer uma parte, ele é meu conceito número 5, mas quero fazer uma parte porque o Campos Salles foi ministro da Fazenda do Prudente Moraes. Então a sua consecutiva eleição se dá exatamente pelo desenvolvimento desses 3 conceitos que eu passo a apresentar agora. Meu conceito número 2 é a política dos governadores. Durante o governo de Prudente e no exercício do governo de Campos Salles, desenvolveu-se esse mecanismo de estabilidade para o governo central, que consistia num acordo em que os governadores estaduais receberiam o apoio do governo federal, o que significa dizer que o presidente se abstinha de intervir no governo estadual. Porém, na contrapartida, os deputados e senadores eleitos por esse estado deveriam apoiar os projetos do Executivo Federal. Diretamente relacionado, o coronelismo, onde o poder político pertencia aos proprietários de terra e aos comerciantes ricos. Quanto ao título, era uma referência ao antigo título recebido da Guarda Nacional, criada em 1832, para reprimir as revoltas populares. Contudo, era a base do sistema oligárquico. Controlava o poder local e todos os cargos públicos eram indicados ou eleitos por ele. Nas eleições estaduais e federais, utilizava seu prestígio e controle para garantir a vitória dos candidatos indicados. Mantinha uma clientela cultivada à base de favores. Resolvia conflitos, providenciava a educação, obtinha financiamentos e dava proteção. Em troca, exigia obediência total. Fazia sua lei vigorar, tanto na fazenda quanto na cidade. O quarto conceito, política do café com leite, está diretamente relacionado aos estados que apresentavam maior número de eleitores e contavam com o poder econômico, especificamente Minas Gerais e São Paulo, que para controlar a presidência da República passaram a se aliar, indicando e fazendo campanha para o mesmo candidato. Essa aliança entre os oligarcas estaduais de Minas, produtora de leite, e São Paulo, produtor de café, ficou conhecido como política do café com leite. O domínio permitiu o favorecimento do setor agrícola, principalmente do café, nas políticas econômicas e na liberação de verbas.
Vocês notam que o Campos Salles tanto está ligando como causa, como recebe consequência desses três movimentos. O Campos Salles estabelece 1898-1902, ele estabelece um plano de saneamento econômico chamado Fundiloa, quer dizer empréstimo consolidado, no valor de 10 milhões de libras. Consequentemente, conseguindo a suspensão do pagamento da dívida externa por 13 anos. Contudo, os juros da dívida voltariam a ser pagos depois de 3 anos. Para tanto, as rendas da alfândega do Rio de Janeiro foram dadas como garantia. Na área externa, em 1900, conseguiu, juntamente com o então ministro das Relações Exteriores, o Barão do Rio Branco, José Maria Paranhos, solucionar favoravelmente ao Brasil a questão do limite territorial entre o Amapá e a Guiana Francesa. Diretamente ligado ao Campos Salles, eu trago a imigração, pois entre 1890 até esse momento, estimava-se que tinha entrado no país cerca de 3 milhões e 500 mil homens, mulheres e crianças, onde a maior parte desses imigrantes vieram atraídos por promessas de trabalho nas propriedades fazendárias de café, especificamente nos estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contudo, muitos se dirigiram também ao sul do Brasil, onde foram se dedicar a pequenas lavouras e à criação de gado. Porém, com o tempo, descontentes com a condição de trabalho, resolveram tentar uma vida melhor nas cidades. Há de se realçar que os hábitos desses imigrantes transformaram a alimentação, a moradia e a rotina de trabalho. No processo de sucessão presidencial, nós chegamos no governo de Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, onde é dado início à modernização da capital da República, na cidade do Rio de Janeiro, por meio de projetos de remodelação urbanística e de saneamento, realizados à custa de sacrifício e também do desalojamento da população pobre. Nesse contexto de reforma urbana, o governo federal apoiou a vacinação obrigatória dos moradores da cidade, que foi efetuado de forma violenta e autoritária pelos agentes públicos. A população reagiu, desencadeando uma série de distúrbios, que ficaram conhecidos como Revolta da Vacina. Nesse governo do Rodrigues Alves, eu tenho a questão do Acre, já anteriormente comentado, é o período de extração maciça da borracha, onde muitos brasileiros ocuparam o território do atual estado do Acre, que na época pertencia à Bolívia. Conta-se que o seringueiro Luiz Galvez Rodrigues de Arias proclamou uma República do Acre em 1899. Contudo, as forças armadas desses dois países se uniram e expulsaram Arias. Já no ano de 1902, os bolivianos arrendaram essa região para uma empresa boliviana cujo nome era Syndicate of New York. Contudo, uma rebelião sob o comando de Plácido de Castro decretou o Estado independente do Acre. Enquanto a luta prosseguia, o Barão do Rio Branco, José Maria Paranhos, então ministro das Relações até o ano de 1912, procurou resolver essa questão diplomática. E assim, em 1903, o Brasil assinou com os bolivianos e peruanos o Tratado de Petrópolis, pelo qual comprava o Acre por 2 milhões de libras esterlinas e se comprometia a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Porém, os 366 quilômetros da Madeira-Mamoré só foram entregues em 1912 e foram muito pouco utilizados. Diretamente relacionado também ao Rodrigues Alves, eu tenho o convênio de Taubaté, pois o café, durante esse primeiro decênio, representava para a exportação brasileira quase toda a sua receita. Ou seja, cafeicultores brasileiros tinham a detenção de quase 50% do mercado mundial. Tal entusiasmo levava a aumentar cada vez mais a produção, o que levou a uma superprodução, com o consequente encalhe do produto. Assim, em 1906, cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reuniram com o governo federal
e acordaram que toda a produção excedente seria comprada e armazenada pelo governo federal, à espera de melhores preços no mercado internacional. Acontece que cada vez mais os estoques aumentavam e não encontrava-se mercado para a venda. A solução encontrada pelo governo federal foi cobrar como impostos dos contribuintes brasileiros para socializar esses prejuízos. Nota-se que o Convênio de Taubaté está diretamente relacionado à assunção do poder de Afonso Pena, que recebe a faixa presidencial em 1906 até 1909 e mostra a prática desses acertos negociados no convênio. E, conjuntamente com a extração de látex dos seringais amazônicos, conseguiu equilibrar a situação econômica. Paralelamente, procurou incentivar a imigração estrangeira para lugares mais remotos, que tinham problemas de mão de obra. Ampliou a rede ferroviária e modernizou o sistema portuário. Essa linkagem leva a um processo de industrialização brasileira. Esse processo foi oriundo do deslocamento de capitais de outros setores, principalmente do café. E os locais mais propícios foram o Distrito Federal, no caso Rio de Janeiro, e São Paulo, em função do investimento na área de transporte, que facilitava o deslocamento para os mercados. A grande maioria das indústrias eram de pequeno porte, empregando poucos operários. Atendiam basicamente a própria localidade e destacavam-se as têxteis e alimentícias, mas também havia as de calçados, chapéus e fumo. Nota-se que Nilo Peçanha está linkado a Afonso Pena quase na mesma área. Por quê? Porque Nilo Peçanha, o seu mandato vai de 1909 a 1910, era vice-presidente de Afonso Pena. E durante o mandato, Afonso Pena veio a falecer. Quando ele assumiu a presidência, teve 17 meses de mandato, que foram marcados por uma intensa disputa pela sucessão presidencial, pois as oligarquias paulistas e mineiras discordavam das suas intenções. Nilo Peçanha era do Rio de Janeiro. Ele é seguido, transfere a sua faixa presidencial para Hermes da Fonseca. Aqui também é um caso à parte, porque Hermes é gaúcho, parente do primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca, e militar. Seu governo foi marcado por intervenções nos estados, a fim de enfraquecer as oligarquias opositoras ao poder federal. Essa intervenção ficou conhecida como política da salvação. Durante o governo do Hermes, nós temos dois movimentos econômicos. O movimento da borracha da Amazônia, onde a crescente industrialização mundial necessitava da matéria-prima látex, não só para seus próprios maquinários, como também para a transformação em produtos industrializados. Como a Amazônia era o habitat natural da seringueira, permitiu que as elites do Amazonas e Pará enriquecessem, juntamente com empresários estadunidenses e europeus. Porém, esse boom foi relativamente curto, em função dos ingleses e holandeses terem carregado mudas da seringueira para as suas colônias na Ásia e na África. Conjuntamente, o cacau, plantado no sul da Bahia, tornou-se importante produto nacional e o principal produto da economia baiana. Usado principalmente para fazer chocolate, se mostrou bastante lucrativo e fez fortuna de muitas famílias de coronéis do interior baiano, principalmente nas cidades de Itabuna e Ilhéus. Contudo, os ingleses decidiram investir no cultivo do fruto em seus domínios na região africana da Costa do Ouro. Durante a Primeira Guerra Mundial, o chocolate foi usado como alimento para os soldados na trincheira. Nota-se aqui que o final do governo do Hermes marca o início da Primeira Guerra Mundial. Então, esse chocolate ele vai ser muito mais usado em função das colônias inglesas na África do que especificamente Itabuna e Ilhéus, na Bahia. Hermes é seguido por Venceslau Braz. Durante a Primeira Guerra Mundial, que é o mandato de Venceslau, de 1914 a 1918,
A necessidade de produtos de base levou o Brasil a iniciar a industrialização de ferro, cimento e papel. Passaram a ser produzidos, sendo em alguns momentos inclusive exportados. Em 1917, Venceslau declarou guerra à Tríplice Aliança, mas sua participação limitou-se a servir de base para remessa de alimento e de monitoramento e proteção em águas atlânticas, além de uma brigada médica. E assim a gente termina esses comentários da República Oligárquica e nós vamos passar agora à produção historiográfica desses conceitos comentados. Boa escrita para vocês, rapaziada. Até a próxima.